Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1, sobre o tema O Arrebatamento da Igreja no Tempo Determinado. A série onde irá esse estudo é a série Israel Celestial. Muito bem, trazendo para vocês aqui no canal Momento Cristão mais um estudo de suma importância. Estudo esse a qual iremos falar aqui de forma bem breve sobre as 4 linhas principais de posições escatológicas quanto ao tempo do arrebatamento da igreja. Como todos já conhecem e já sabem, existe o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, a pré-ira e o pós-tribulacionismo. Cada um desses 4 defendendo a sua visão e observação escatológica sobre a volta de Jesus e a glorificação da igreja. Como todos do canal Momento Cristão também sabe e compreende, e ao longo do tempo, então, foi mostrado para vocês que a visão do canal também já tem a sua visão já alinhada com a visão pós-tribulacionista. Mas eu irei estar falando sobre as outras 3 visões também e de por que o canal Momento Cristão enxerga e entende como o pós-tribulacionismo sendo a linha de visão escatológica mais coerente com a palavra de Deus. Contudo, quero enfatizar o meu respeito para aqueles irmãos e irmãs que pensam de maneira diferente. Porém, eu preciso enfatizar, dentro de uma visão mais bíblica, o porquê, então, de eu ver, através dos estudos bíblicos, que a linha do pós-tribulacionismo possui entendimento mais coerente. Uma narrativa mais correta, então, é ser entendido através do arrebatamento da igreja, através do pós-tribulacionismo, sobre a vinda de Cristo em relação às demais linhas de estudos. Porque quando lemos as Escrituras com maior entendimento sobre a Torá de Deus e do seu tabernáculo, vemos que ao transgredir o sábado de Deus, ou o descanso, no jardim do Éden, ao homem e à mulher fora dada a sentença de que toda a sua descendência na carne ficaria sob o jugo do trabalho de Satanás por 120 ciclos de jubileus, totalizando 6.000 anos cronos na terra, ou 6 dias kairos no céu, para, então, trabalhos para toda a humanidade. Mas Deus forneceria a sua misericórdia para se arrependerem durante esse tempo, e que após consumado esses 6 dias kairos, ou 6.000 anos cronos, a humanidade poderia retornar ao sábado de Deus por meio de Cristo Jesus. Pois, ao analisarmos as demais linhas de estudos, vemos que, caso estivessem corretas dentro da sua análise da interpretativa bíblica, os 120 ciclos dos jubileus seriam consumados nos seus 6.000 anos, fazendo então a sua virada ali para o ano 6001, mas de trabalhos para a humanidade. Porém, o que se vê é que para o pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pré-ira, ficam então as respectivas lacunas temporais, a qual eu irei passar para vocês aqui em questão. O pré-tribulacionismo, ele, dentro do tempo da consumação, ele vai entregar 5.993 anos, no máximo, de trabalhos, ficando então devendo 7 anos, caso a igreja fosse arrebatado 7 anos antes da grande tribulação, mostrando então que o pré-tribulacionismo não entregaria toda a consumação de trabalhos a ser trabalhado pelo que Deus determinou que a humanidade sofreria. O mid-tribulacionismo também entrega 5.996,6, ou seja, faltando 3 anos e meios finais também para a semana profética terminar. Eles entendem que há o arrebatamento, mas também ficaria devendo 3 anos e meios do ciclo para poder fechar o ciclo total de 6.000 anos de trabalhos de jugo sobre a humanidade. E o pré-ira é uma linha bastante difícil de compreender, mas dentro da sua forma mais compreensível, ela se encontra ali depois do mid-tribulacionismo. O seu posicionamento, de certa forma, é algo que acontece
ali depois do mid-tribulacionismo, em um momento específico ali entre o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, fazendo com que então, mesmo que a sua visão, o arrebatamento acontecesse dentro dessa visão pré-ira, faltando de 3 anos e meio, ou 7 anos, ou até mesmo um dia para a volta de Jesus, ela também não estaria correta, pelo fato que ela ficaria devendo ali todo o ciclo ali consumado, né? Então, o pré-ira, muitas das vezes, né, ele tem essa contagem, que pode ser ali considerado desde os 7 anos ali da profecia final de Daniel, ou dos 3 anos e meio, ou do entre meios em questão do mid-tribulacionismo até o pós-ira. E mesmo assim ainda, ela não cumpriria o ciclo fechado dos 6.000 anos, a qual o Senhor determinou sobre a humanidade. Todas, então, não fechando aí, de certa forma, corretamente, os ciclos dos 120 jubileus, ou 6.000 anos de trabalhos a ser consumado pela humanidade. Com isso, fica apenas o pós-tribulacionismo, então, esse dever de cumprir aí esses 6.000 anos, que só após, então, esses 6.000 anos de trabalhos cronológicos, ou 6 dias kairos de trabalhos consumados, né? Então, Jesus Cristo retornará para glorificar a igreja e introduzi-la no sábado de Deus novamente. Então, entregando a igreja para o descanso, para que assim, então, após 6.000 anos, após 6 dias de trabalho, no milênio, que é a representação do sábado de Deus sobre a terra, então a igreja, ao ser glorificada, entrará nesse descanso, na forma de primeira ressurreição. E com isso, o pós-tribulacionismo é mais fiel, pelo fato que o pós-tribulacionismo, ele entrega todo, então, a consumação, né, dos 6.000 anos de trabalhos no Cronos, ou 6 dias kairos, fazendo que então, só após a consumação desses 6 dias de trabalho, aí então a humanidade e aqueles que foram fiéis serão glorificados, arrebatados, e assim entrarão no descanso, para que então possa estar diante de Deus, né? Então, com isso, eu vou estar apresentando para vocês, na leitura de Gênesis capítulo 6, versículo 3, a qual enfatiza esse ciclo. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 ciclos. Esse moed, Deus, também aponta para o livro de Atos, que também diz, em Atos capítulo 2, versículo 1, 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Observem que esse evento acontecido na festa de Pentecoste, ou Shavuot, para os judeus, aconteceu depois de uma contagem de 50 dias. E o mais interessante é que o livro enfatiza de forma bem precisa o número de 120 homens descritos ali. Quando multiplicamos os 50 dias vezes os 120 homens, temos novamente o numeral 6.000, para enfatizar a consumação dos tempos e a descida do Espírito Santo nesse evento de Atos 2, apontando para a glorificação de corpos, onde agora o Espírito do Senhor revestirá todo o corpo, entregando o descanso merecido aos fiéis em sua palavra, logo quando se terminar, então, esse ciclo de 6.000 anos de trabalho sobre a terra. Também no livro de Deuteronômios, capítulo 34, versículo 7, também aponta, indicando isso através do número 120, que diz: também mostra essa indicação, que o fim do ciclo de trabalho estava representado ali em Moisés quando morreu. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Perceba então que este número 120 é um número bem escatológico, a qual indica um fim de um ciclo de trabalho. Por isso Deus, ao dizer em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que o seu espírito não agiria para sempre com o homem, ele estava referindo ao tempo de 120 anos para aquela geração de Noé, de fato, para se arrepender, e que após passando esses 120 anos, o juízo viria
e pegaria todos como ladrão. E de fato, Noé, em seus 6 ciclos centenários, entra na arca, pois após 120 anos de trabalhos, avisando os povos e tocando trombeta que aquele mundo cairia sobre as águas, né? Ali no seu tempo, o moed então de Deus havia chegado para julgar aquela geração. Então Noé, com 600 anos, entra na arca, uma tipologia alegórica perfeita também para o fim dos 6 dias. E também, observa que o 120 novamente é contado como um fim para um determinado ciclo. Porém, no tempo do fim, essa profecia a qual foi dada para Noé, novamente volta para ter o seu cumprimento e seu ciclo final a se cumprir, pois aqueles 120 ciclos de anos também aponta para o tempo do homem sobre a terra, onde após passados 120 ciclos de jubileus de 50 anos, a humanidade novamente seria julgada, para que após esse julgamento a terra pudesse descansar em seu milênio sabático, pois a volta de Cristo Jesus só pode acontecer depois da conclusão destes ciclos proféticos, pois a volta de Jesus Cristo é a conclusão dos 120 jubileus. Todavia, quero enfatizar que de fato nós não sabemos, por nenhum calendário, quando cumprirá esses 6.000 anos de trabalhos e de ciclos sobre a terra, mas dentro do tempo de Deus, ele sabe quando isso acontecer, e quando isso se fechar, aí sim, então, veremos a volta de Cristo. Por isso, as linhas de estudos escatológicos, como pré-tribulacionismo, medi-tribulacionismo e pré-ira, erram em suas análises ao afirmarem que Jesus Cristo poderá arrebatar a sua igreja a qualquer momento, 7 anos ou 3 anos, ou até faltando um dia antes da volta de Jesus Cristo, pois todos eles não entregam a consumação dos 120 ciclos de jubileus. A única linha de fato a não contradizer a profecia é a linha do pós-tribulacionismo, pois nela se entende que a igreja não será arrebatada até que antes esses 120 ciclos de jubileus possam estar totalmente consumados, fazendo com que então todos aqueles que creram nessa promessa possam entrar no descanso, porque o milênio sabático é o descanso, é o sábado. Então só após os 6 dias de trabalhos é que haverá glorificação, porque a primeira ressurreição é o descanso, é um sábado. Por isso que Jesus entrega as vestes para a igreja ali no livro das Revelações, e foi dito para eles para que repousasse e descansasse, né? Então, mostrando que só haverá glorificação quando então estes 6 ciclos de milênios se fecharem. Quero também enfatizar que com isso não estou menosprezando o conhecimento desses irmãos e irmãs que acreditam nessas linhas. Porém, deixo os alerta de que estão tocando o som de suas trombetas incerto. E se de fato compreenderem as profecias e o moed de Deus ou o tempo determinado de Deus, entenderão corretamente os tempos da glorificação e arrebatamento da igreja, assim como eu também pude compreender ao longo dos tempos. E por isso deixo como reflexão bíblica o livro de Levíticos 25, versículo 10, 3, que diz: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis. O que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis, neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Observe então que este ano 50º se aponta para o ano 50, né, que após 50 anos passado seria um jubileu de libertação, de descanso para todos ali naquele momento, apontando novamente para o último ciclo de jubileu, que quando fechar estes 50 anos, esse último jubileu final, também haverá um descanso sobre a face de toda a terra, iniciando o milênio sabático
com a volta de Cristo e consigo glorificando a igreja. Ainda também em Apocalipse 11, versículo 15 e 17, também diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciães que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Observa aqui que também neste capítulo tem uma citação, de Yod He Vav He, que aponta para aquilo que era, aquilo que é e aquilo que virá. Então, com isso, eu deixei para vocês, então, esses capítulos e versículos para que vocês possam entender e compreender que aquilo que está mais coerente com a escritura bíblica, segundo o tempo determinado de Deus para todas as coisas, para dar descanso, para dar a primeira ressurreição para a igreja e o arrebatamento, só pode acontecer só depois dos 6 dias de trabalhos ou 6.000 anos cronológicos de escravidão da humanidade sobre a terra, porque a glorificação representa o descanso e não pode haver glorificação dentro ainda em que os ciclos não possam estar ainda 100% consumados. Só há descanso, só há glorificação, só há sábado quando os 6 dias de trabalhos estiverem consumados ou 6.000 anos cronológicos estiverem totalmente consumados. Ou seja, quando toda a grande tribulação passar e assim o que está previsto na profecia no livro de Daniel e também no Apocalipse, então, com isso, então, a volta de Cristo acontecerá para glorificar e dar descanso à igreja, introduzindo ela ali na primeira ressurreição, para descansar no 7º milênio e serem reis e sacerdotes. Então, com isso, eu espero que vocês tenham compreendido e entendido. E, novamente, quero enfatizar que respeito, mas tenho que passar para vocês, aqueles que pensam diferente, o que realmente diz as Escrituras. E não tem como haver, assim, muitas das vezes, a nossa opinião, mas é o que está nas Escrituras, é o que de fato irá se cumprir. Com isso, terminamos o nosso estudo bíblico de hoje. Espero ter ajudado. E se o estudo é de difícil compreensão, assista a esse vídeo novamente, para que seu entendimento possa ser aperfeiçoado. Também deixe o seu like e se inscreva no canal. O canal precisa disso para que possa crescer. Então, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.